Bom dia! Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Bora se alegrar nesse dia. Nos alegramos porque o Senhor é o que nos sustenta. Então que o seu dia, a sua tarde, a sua noite, independente da hora que você está assistindo, possa ser marcado pela bênção do Senhor na sua vida. Bom dia, Sheilinha. Deus abençoe a sua vida. Cleide, bom dia. Sol, bom dia, meninas. Glória a Deus pela vida de vocês. Marcinha, Deus abençoe. Que alegria estar com vocês em mais uma manhã. Hoje faz 14 dias que nós estamos caminhando nesse projeto de 52 dias. Então já foi um quarto do nosso projeto. Bom dia, Elaine, tudo bem? Já foi um quarto, gente. Então agora a gente já tá entrando numa nova fase, sabe? É como se um ciclo a gente tivesse concluído nesses 14 dias, né? 13 dias, hoje iniciando 14. E a gente vai entrar ainda num novo ciclo, numa nova fase, o Senhor vai nos levar numa nova dimensão de movimento, sabe? Eu creio que o Senhor vai nos levar numa nova dimensão de movimento. Foi essa a inspiração que eu recebi hoje de manhã. Uma nova dimensão de movimento. Eu creio nisso. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu gostaria que você apresentasse nessa oração essa nova fase da sua vida, né? É como se o Senhor estivesse te chamando para um novo momento, para um novo tempo, sabe? Para um novo ciclo. E que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que o Senhor te dê sensibilidade, para que o Senhor me dê sensibilidade para aquilo que Ele está nos chamando para fazer nessa segunda parte desse projeto. É como se esse projeto fosse dividido em 4 partes, né? Então nós vencemos a primeira parte, nós entendemos, nós nos levantamos, o Senhor nos chamou para reconstruir, para romper, né? Falando, não, você vai sair desse lugar de inércia e você vai se movimentar. Então o Senhor nos chamou para romper. E agora Ele está nos levando a um novo tempo, um novo momento. Que momento que é esse? Do movimentar-se. Porque quando eu entendo que eu tenho que romper, o romper, ele exige uma ação, né? Eu estou decidido, eu vou andar. E aí quando eu decido que eu vou andar, eu preciso me mover. Certo? Eu não posso só ter, porque às vezes a gente faz promessas. Não, agora vai ser diferente. Nós somos cheios de promessas, né? Nós prometemos, não, agora eu vou fazer. E aí é comum, após a promessa, ficarmos amedrontados. Bom dia, Mandinha, Pastor Sérgio Viana, Dani. Bom dia, Catinha, Deus abençoe. Então é comum quando a gente se posiciona para romper, a gente tomar uma decisão e posterior a essa decisão a gente se amedrontar e voltar para trás. Quantas vezes, né, foi assim, nós nos posicionamos e aí parece que a gente não vai adiante. A gente promete, mas a gente não consegue cumprir, não é? Então agora não é só a promessa de romper, é um movimento. Você vai, de fato, passar a se movimentar. E aí nós precisamos do quê? Da força do Senhor. Porque é quase que um ciclo vicioso. Se posiciona e para. Se posiciona e retrocede. Se posiciona e se boicota, né? Tem o tal do auto-boicote. Eu começo, mas eu fico com medo do que está do outro lado. E por eu ter medo do que está do outro lado, eu paro. Então isso na vida de muitas pessoas é um ciclo comum. Não, agora vai aquele encorajamento, sabe? Aquele dia que você acorda decidido e você promete pra você, não, a partir de agora vai ser diferente, eu vou me posicionar, e de repente os dias vão passando e aquela promessa ela vai perdendo a força e você vai diminuindo os seus passos.
Mas qual é a ordem do Senhor para nós? Não é romper? Então, uma vez que eu prometo, uma vez que eu me encorajo, uma vez que eu compreendo que o Senhor me chama para isso e que eu tô respondendo sim para essa nova fase, eu preciso começar a caminhar, eu preciso ter movimentos, porque se eu não movimentar, eu vou voltar para trás. E o Senhor não tem prazer em quem retrocede. Nós vamos seguir avante, nós vamos ir para frente. O Senhor nos chama para movimento. Então hoje você vai orar por isso, por você. Na intercessão é interessante isso, né? Porque quando você começa um caminho de intercessão, é muito comum você sempre interceder pelas pessoas e poucas vezes olhar para si mesmo, né? Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, de sempre estar se intercedendo por outras pessoas e esquecendo de si. E hoje nós vamos olhar para nós mesmos, falar: Senhor, se eu não for curada, se eu não for fortalecida, se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer aquilo que o Senhor tem me chamado, eu não vou conseguir ir até o fim no projeto que o Senhor tem para mim. Então me dá vigor, então me dá força, abre os meus olhos, me dá, Senhor, direcionamento. Então você vai buscar no Senhor. Você já entendeu nesses 14 dias o que tá te faltando? Já deu ponto ali de o que, né? Não é assim, quando você começa alguma coisa, parece que já começa a sinalizar: ixi, eu já vi esse filme antes, essa dor aqui eu já conheço, esse medo aqui me é familiar. Então já nesses 14 dias já deu sinalização de onde você fica às vezes apavorado. Então isso você vai colocar diante do Senhor agora. Senhor, o meu pavor tem sido aqui, o meu medo tem sido esse, eu tenho retrocedido aqui, Senhor, é neste ponto, porque nós precisamos saber qual é o lugar do tropeço, sabe? Isso aqui me faz tropeçar, Senhor. Então quando você identifica, você expõe para o Senhor e pede para que Ele te fortaleça. Então vamos orar sobre isso? Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta manhã e Te louvamos por essa oportunidade tão preciosa. Nós temos passado dias tão incríveis na Tua presença, onde o Senhor tem nos dado palavras de encorajamento, de cura, de conscientização. Porque o Senhor nos chamou para uma reconstrução. É um projeto que nós estamos, Senhor, e nós não podemos parar. Porque dessa vez, Senhor, nós nos comprometemos de ir até o fim. Quantas vezes, Pai, nós fizemos promessas, nós nos propusemos a ir adiante, a mudar situações. Nós tivemos, Senhor, essa inspiração de fazer diferente, mas ao caminho nós ficamos amedrontados e paramos. Ah, Senhor, quantas vezes nós nos posicionamos e falamos: agora eu vou romper. E no meio do caminho nós paramos à beira do caminho. Porque, Senhor, fomos desencorajados, porque a luta aumentou, porque o problema cresceu. Eu não sei, Senhor, mas às vezes nós ficamos desencorajados e abrimos mão daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, mas neste processo, nesses 14 dias, nós entendemos tão fortemente que a nossa participação, Senhor, ela precisa ser ativa nos Teus projetos para nós. Nós não podemos, Pai, ficar à mercê, parados. Nós não podemos ficar desencorajados, porque o milagre, Senhor, ele vem no movimento. Ele vem, Senhor, quando eu vou quebrando as barreiras do difícil. Ele vem quando eu vou dando passos de fé, Pai. Então eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor nos encoraje a continuar, nos encoraje, Senhor amado, a continuar andando, Senhor, porque o romper é o movimento. O romper, Senhor, é sair, é dar passos, é sair do lugar. E às vezes ficamos desencorajados, Senhor. Mas eu te peço, nos dá força, nos dá ânimo, nos ajuda a acreditar que o Senhor tem algo novo para nós. Nos ajuda a acreditar, Senhor, que o Senhor tem um novo tempo para nós. Pai amado, nos reveste com Teu poder. Senhor, as adversidades que às vezes se intensificam quando nós estamos dispostos a mexer em algumas áreas. Senhor, há áreas que muitas vezes nós não mexemos, porque quando mexemos, vem à tona coisas que nós não queríamos lidar, situações que nós não queríamos ter que tratar, mas nós precisamos, Pai, lidar com essas situações e vencê-las.
Então eu te peço coragem, eu te peço, Senhor, direcionamento, eu te peço discernimento no Espírito, eu te peço, Senhor amado, direção, sensibilidade, ouvidos abertos, Senhor. Pai amado, que nós possamos ouvir Tua voz sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer e se posicionar diante disso. Toda covardia, todo medo, insegurança, baixa estima, em nome de Jesus, Pai, que seja ressignificado, colocado no Teu altar, e quando nós olharmos para nós, venhamos de fato reconhecer que nós não podemos, porque as nossas forças, elas sim, Senhor, de fato são limitadas, mas no Senhor, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor, Pai, interfere em nossa história, aí sim tudo nós podemos. Então, Pai, eu te peço que assim, Pai querido, como o Senhor esteve, Senhor, em tantos momentos na história que nós lemos, que eram situações tão difíceis, tão adversas, mas o Senhor se revelou nelas, se revela também em nossas vidas, se revela também na nossa caminhada, nos ensina, nos mostra, nos molda, Senhor. Precisamos também ser moldados, precisamos também ser tratados, precisamos também ser corrigidos. Então nos corrige nesse processo, porque nós queremos não apenas, Pai, conquistar vitórias nessa terra, mas o nosso maior objetivo é conquistar a vida eterna. Então nesta caminhada em que nós estamos sendo aperfeiçoados, Senhor, nessa caminhada em que nós estamos sendo tratados, Pai, limpa o nosso coração, nos ensina a andar em santidade, nos ensina a ter compromisso contigo, nos ensina, Senhor, a te honrar em todas as coisas, nos ensina a buscar a ti, Senhor, de todo o nosso coração, não apenas por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é, Pai. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, em quem nós cremos. Obrigado por esta manhã, por este novo ciclo, Pai, por essa nova oportunidade, Senhor, de se movimentar. E eu creio, Senhor, que haverá testemunhos, Pai. As suas filhas testemunharão aquilo que o Senhor vai fazer, porque eu sei que será grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, olha, muita gente entrou. Lucineide, bom dia. Michel Gomes, bom dia. Ale, bom dia. Vanessa Brito, minha irmã, pastora Eliana, bom dia. Vanessa Suriani e Amara, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Bom, como eu disse, o Senhor tem eu acordei com essa inspiração, né? De que, com essa compreensão, que o Senhor, ele tem dividido esse nosso processo de reconstrução em etapas, né? E a primeira etapa o Senhor nos tratou tanto, né? A primeira etapa o Senhor nos trouxe de volta a lembrança daquilo que Ele colocou no nosso coração lá no começo do ano. Ele nos convidou a um planejamento. O Senhor, Ele nos fez ver o que de fato é prioridade, porque às vezes a gente se distrai no caminho, né? E você coloca o que não é prioridade num lugar em que nem deveria ocupar na sua vida. Eu faço isso também na minha vida. Ele tem nos ensinado a identificar os nossos inimigos, né? Com que nós lutamos. Nós precisamos ter essa percepção, sabia? Do que contra quem você está lutando, né? Às vezes você está lutando contra o medo e você não sabe, contra a insegurança e você não sabe, contra o medo de ter sucesso, né? Você tá lutando contra o medo de sair do lugar, da zona de conforto, porque esse lugar já é conhecido, e aí quando o Senhor te chama para algo novo, você fala assim, não, mas eu tô tão confortável aqui. Então a gente precisa entender qual é a emoção que está predominando as nossas vidas e nos limitando de avançar, porque se eu entendo, eu vou saber como guerrear especificamente. Ontem, né, foi interessante, porque eu trabalho muito assim, né, eu trabalho muito assim, identificando a emoção que prevalece naquele momento, né, então eu vou andando e aí eu vou me observando.
E aí eu percebo, poxa, tem alguma coisa aqui que tá me segurando. Tem algo aqui que está me travando e eu preciso enxergar o que é. E eu fico tão incomodada porque eu tô avançando, eu tô andando e eu vou me observando. Olha, a minha atitude, a minha resposta perante as situações, ela tá diferente. Eu não tô conseguindo profetizar como antes, eu não tô conseguindo acreditar como antes, eu tô com vontade de desistir, eu tô com vontade de abrir mão. O que tá acontecendo aqui? O meu final do dia, eu tô mais cansada, ou às vezes estou mais triste, ou às vezes eu tô instável, eu começo bem, o dia eu já tô mal. Então eu começo a identificar. Essa autoanálise, gente, ela é muito importante para você colocar em oração no final do seu dia. Senhor, eu estou aqui diante de uma situação que eu me sinto vulnerável, exposta. Eu não vou conseguir vencer sozinho, eu preciso das ferramentas do céu. E aí ontem, né, nesse processo de análise, eu identifiquei ali uma crença, sabe? Uma crença enraizado. Então eu falei, Senhor, eu preciso tratar isso. E foi tão interessante porque eu já tinha, o Senhor já tinha me dado inspirações enquanto eu escrevia exatamente sobre essa crença limitante, aquilo que eu estava acreditando que estava me paralisando. Existem coisas que a gente acredita, né, que a gente chama de crenças limitantes. Por que são limitantes? Porque eu acredito naquilo e aquilo me limita de ir adiante. E aí você fica preso àquilo e você impede o fluir da verdade do Senhor na sua vida. Ele está te chamando para um avanço, mas você não consegue ouvir o chamado, aceitar o chamado, porque você está paralisado sobre uma crença. Algo que você acredita que aquilo é tão forte, tão verdadeiro para você, que você não consegue sair dali. Você lê a palavra, e é muito interessante isso, gente, porque você lê a palavra, você sabe que aquilo não está conectado à palavra de Deus e nem à verdade do Senhor ao teu respeito, mas você não consegue viver a palavra, encarnar a palavra. Então isso, muitas vezes, quando tem essa contradição, sabe? O que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo com aquilo que a palavra está dizendo, é porque existe algo por trás, a gente precisa identificar o que é. E aí, olha que interessante, o que aconteceu com o povo de Israel. A gente já leu, mas eu quero reforçar isso para vocês mais uma vez, lá em Êxodo 13, né? Quando Faraó deixa o povo ir, Deus, ele não os guiou. Vou ler exatamente como está na minha Bíblia. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependem e voltem para o Egito. O Senhor escolheu o caminho para eles mais longo. Olha que interessante isso, né? O Senhor pegou a rota mais longa, porque sabia que se eles fossem no caminho mais curto, eles iriam se deparar com situações que emocionalmente eles não estavam prontos e preparados para enfrentar. Oi, Isabel, bom dia! Seja bem-vinda, Deus abençoe. Muito bom ter você aqui, viu, Isabel? Deus abençoe a sua vida. Então o Senhor chama eles para um caminho mais longo, porque qual é a nossa lógica, né? Se para eu chegar num determinado lugar, essa rua me faz chegar mais perto, por que eu vou pegar o caminho mais longo, né? É para isso que hoje existe os GPS, os Waze da vida, os Google Maps, para encurtar o caminho, pra gente chegar mais rápido no nosso destino. E aí o que o Senhor fez? O Senhor levou aquele povo pelo caminho mais longo, porque sabia que se eles fossem por aquele caminho curto, o que aconteceria? Possivelmente estava no coração deles um desânimo, um medo, e eles não iriam conseguir se deparar com a guerra, embora eles já estivessem saído do Egito preparado para lutar. Ou tá no 18. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles saíram do Egito achando que eles estavam aptos para aquela batalha.
achando que eles estavam aptos para guerrear. Eu tô aqui, ó, pro que der e vier. Quantas vezes, né, a gente fala isso? Senhor, eu tô aqui pro que der e vier. E aí as coisas não acontecem dentro do nosso tempo. O caminho, ele se prolonga mais. A gente acha que o Senhor perdeu o controle, mas na verdade o Senhor está tratando as nossas emoções, tratando a nossa reação perante as coisas, porque Ele sabe que aquele caminho nós não estamos aptos para ele ainda. E aí, no 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés, diga os israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Sefom. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Quando o Senhor muda a rota, quando o Senhor muda a nossa rota, quando o Senhor fala assim, eu sei que esse parece ser o caminho melhor. Gente, quantas vezes o Senhor fez isso comigo? Eu acredito que Ele também tenha feito com você. Eu falava assim, Senhor, não que eu tô querendo aqui dar uma sugestão pro Senhor. Não que eu estou querendo dizer aqui sim, que eu sei mais. Mas aqui tá tão pertinho, né? Aqui tá tão fácil. Por que o Senhor não me permite pegar este caminho se ele tá tão próximo? Se ele tá tão mais fácil? E o Senhor falou, não, eu estou prolongando o seu caminho. E pra mim, gente, às vezes eu falo, não faz sentido. Me explica por quê. E o Senhor, ele fala assim, não vou explicar nada, porque você não vai entender mesmo, então eu nem vou perder tempo te explicando. E eu não consigo entender as mudanças de rota do Senhor. E o Senhor falou assim, olha, eu vou fazer isso, e quando os egípcios souberem do que eu fiz, quando o rei souber que vocês mudaram o caminho, vai dar a impressão que você está perdido. Vai dar a impressão que vocês estão patinando. Vai dar a impressão que vocês não sabem o que estão fazendo. Eles virão contra vocês. Eles acharão que vocês são presa fácil. E aí eu vou manifestar o meu poder. E aí eles vão ver quem é na vida de vocês. Há momentos em nossas vidas que as pessoas olham para nós e acham que nós estamos perdidos. Há momentos em nossas vidas que nós achamos que nós estamos perdidos, né? Não precisa nem ser os outros. Nós achamos que estamos perdidos. Nós falamos assim, Senhor, não faz o menor sentido as rotas e os caminhos que o Senhor tem escolhido para mim. Não faz sentido. Porque aqui é mais fácil, mas o Senhor está fazendo questão que eu vá pelo outro caminho. Não faz sentido. Parece que eu estou sem rumo. Parece que eu estou o quê? Confuso. Senhor, aí a gente fica muito preocupado com a nossa reputação, né? A gente fica muito preocupado. Hoje o cabelo tá puxado, hein, gente? A gente fica muito preocupado com a nossa reputação, não é? Quem nunca se preocupa? Às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, o que vão dizer de mim mediante a isso? O que vão falar sobre mim? Nós ficamos muito preocupados com a nossa reputação. Nós ficamos muito preocupados com a impressão que nós vamos passar perante as pessoas, e às vezes nós queremos resolver logo, às vezes nós queremos pegar o caminho mais curto logo, porque tem gente nos observando, e eles vão falar de nós, eles vão mostrar, parece que a gente não sabe o que está fazendo, Senhor, e nós vamos parecer confusos. O Senhor falou, vocês vão parecer confusos, porque nesta confusão que eles estão enxergando eu trabalhando. Existem situações em nossas vidas que parece confusão, que parece que o Senhor não sabe o que está fazendo, sabe? Como assim? Esse cara tá aqui, ó, diante de mim, o Senhor manda dar a volta no deserto. Aí o Senhor falou, vai dar a volta. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Que eu e que você consiga dizer sim para os caminhos longos do Senhor. Tudo que nós queremos
orar o Salmo 70, não é? Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E aí quando o Senhor vem e fala assim, minha filha, não vou apressar, eu vou pegar o caminho mais longo. Gente, dura coisa é ouvir isso. Não é tipo assim, não vai ser rapidinho, não. Eu vou escolher o caminho mais complexo, porque neste caminho complexo o meu nome será glorificado. Aí contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores dos seus carros, para cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Olha o que o Senhor faz, gente. Depois que eu entendi essa palavra, eu nunca mais questionei os caminhos do Senhor, assim, eu seguro, porque eu tenho vontade, mas eu seguro, sabe? Eu falo, não vou questionar. Porque quando eu meditei nessa palavra, eu entrei numa pequena crise, e eu falei, não faz sentido. O Senhor manda o povo fazer, o Senhor manda Moisés falar com Faraó, e a ordem do Senhor era muito clara para Moisés. Você vai lá falar com Faraó, pede para Faraó deixar o meu povo sair do Egito, mas você vai falar. Eu tô mandando você ir falar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Gente, olha que contraditório. Eu mando você ir lá, mas eu endureço o coração. É como se eu dissesse, eu até usei esse exemplo. Eu falasse assim, Bel, vai lá falar com a Lucineide. Aí pede pra ela, Bel, pede pra ela que ela vai eu quero que você vai lá e pede pra ela emprestado. Fala pra ela que é pra ela te emprestar o carro dela. Vai lá e pede pra ela emprestado. E eu ligo pra Lucineide e falo assim, Lucineide, a Bel vai te ligar, mas você diga não pra ela. Mas eu tô aqui incentivando a Bel ligar pra Lu, mas eu ligo pra Lu antes e disso aqui não é pra emprestar. Eu fecho o coração da Lu antes da Bel falar. Não faz sentido, né? Tipo assim, então por que eu tenho que falar se ele vai falar não? Mas o Senhor tinha um propósito naquilo. E quando o Senhor, na nossa jornada, os nãos do Senhor, nós já falamos sobre isso, na nossa jornada, o Senhor endurece coração de pessoas, o Senhor fecha o nosso caminho para nós aprendermos o que é persistência e confiança. Às vezes você acha que você está lutando contra o seu chefe, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o marido, contra um líder, e na verdade você não está lutando contra ele. O coração dele fechou por uma permissão divina para tratar o que está no seu coração. Às vezes nós precisamos aprender a persistência, a disciplina, a confiança, e tem coisas que o Senhor faz para nos treinar. E o Senhor foi treinando Moisés, o Senhor foi treinando o povo para aquilo que eles estavam por vir. E aí o Senhor manda o povo sair do Egito, o Senhor muda a rota do povo, olha que coisa, né? O Senhor tira o povo do Egito, o Senhor muda a rota deles, o Senhor coloca eles no caminho mais longo, o Senhor endurece o coração de Faraó, o Senhor faz com que Faraó se levante e vai contra o povo, tudo com o intuito. Mover o coração do povo, inclinar o coração do povo à grandeza de Deus. Porque quando eles vissem aquilo que Deus estava preparando para eles, quando eles percebessem o tamanho do livramento que o Senhor tinha dado a eles, o coração deles talvez se inclinariam ao Senhor. Coisa boa é ter experiência com Deus, né? E aí o que acontece? O Senhor endurece o coração e eles começaram a perseguir, mas o povo de Deus marchava triunfantemente. Quando os problemas surgirem, nós temos que aprender a marchar triunfantemente. O que é marchar triunfantemente? Cabeça erguida. Eu tinha, né, esse comportamento. A luta me abatia, sabe? Eu ficava abatida. Meu Deus do céu, todo mundo percebia que eu tava com problema. Era visível. Todo mundo via, nossa, tá acabada essa pessoa. Tá destruída essa pessoa. A luta dela tá demais. E a minha oração ao Senhor esses últimos tempos, esse último ano,
Foi, Senhor, eu quero marchar triunfantemente. Eu não quero que as lutas venham me abater. Eu vou chorar, mas eu quero chorar no secreto. Eu quero, Senhor, eu vou me abater. Eu sei que eu vou, porque a luta é puxada muitas vezes, e nós somos humanos e nós ficamos muitas vezes preocupados, mas eu quero fazer isso no secreto, que o meu semblante, né, que as minhas forças, elas não esmoreçam diante do inimigo, porque o inimigo está ao nosso derredor esperando uma oportunidade para nos tragar. E às vezes parece que a gente até gosta, né, de se mostrar fraco, porque aí as pessoas vão ter mais compaixão, você vai receber mais abraço, mais beijo. Uma pessoa forte é uma pessoa que afasta as pessoas, né, de perto. Ninguém me dá um abraço, porque as pessoas nem sabem o que eu estou passando, então eu vou chorar para as pessoas pelo menos se comoverem com a minha dor. Mas a ordem do Senhor aqui não é andar de cabeça baixa, é marchar triunfantemente, os inimigos vindo atrás com seus carros, com seus cavaleiros, e o povo marchando triunfantemente. Só triunfa, só marcha triunfantemente aquele que tem convicção que o Senhor é por ele. Porque se eu não tenho certeza que o Senhor vai interferir na minha batalha, o que eu vou fazer? Eu vou ficar batido. Mas se eu tenho convicção que ele vai interferir, eu vou marchar triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra do faraó e os seus cavaleiros, o enfrentaria. Saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Olha que desespero, né? Imagina o barulho, né, dos carros, dos cavalos, e o povo parado, e o povo marchando triunfantemente. Será que em todo o tempo eles marchavam triunfantemente? Eu acho que chegou um momento que o coração foi ficando apertado, as pernas foi tremendo, porque o som do exército estava cada hora mais perto. E aí qual foi a ordem do Senhor? Tá lá no 14:10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Gente, eles viam. Estava tão perto que eles conseguiam avistar que o exército vinha para destruí-los. E aterrorizados. Olha, e aí, uma coisa que eu já disse, mas eu quero repetir para a gente sondar o nosso coração. Pedir para o Senhor sondar o nosso coração e expor a nós o que passa dentro de nós. O povo tinha sinais claros que Deus estava com eles. Eu tenho sinais claros que o Senhor está comigo. Você tem sinal claro que Deus está com você. Porém, quando o Senhor muda a nossa rota, e Ele deixa o nosso caminho mais longo, e Ele permite que algumas coisas se aproximem de nós, e é se aproximar, não é nos pegar. A gente tem que ter a diferença, entender a diferença, né? Uma coisa é chegar e me destruir, uma coisa é estar perto de mim. Estar perto não me destruiu, estar perto não me pegou, estar perto não me sentenciou, está perto, mas não chegou. O povo via que os seus inimigos, que Faraó, os seus carros, seus cavaleiros, estava próximo, ao ponto deles conseguirem ver. E olha o que aconteceu, eles se aterrorizaram. Tem coisas que nos aterroriza, tem coisas que nos desespera, tem coisas que nos desestabiliza. E eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, olha o que aconteceu aqui. Às vezes a gente faz essas coisas também, a gente não pode julgar não os irmãos aqui, viu? Porque a gente é dessas também, que às vezes quando tá ruim o negócio, a gente começa a vir com uma murmuração na nossa boca, a gente começa a não entender o processo, a gente começa a ficar com tal de uma reclamação, mas o Senhor vai nos ensinar aqui através dos nossos irmãos que não conseguiram ficar firme, que o Senhor vai tratar o nosso caráter. E nós não vamos reclamar mais, nós vamos confiar em nome de Jesus. Olha o que eles falaram. Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Foi a fala do povo para Moisés. Você acha que não tinha túmulo suficiente? Você acha que não tinha lugar suficiente para a gente morrer lá? Então você trouxe aqui para a gente morrer aqui? O que você fez conosco, Moisés? Tirando de lá, nós estávamos bem lá e agora a gente vai morrer aqui? Bem entre aspas, né? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Gente, olha que coisa, né? O Senhor nos levando para uma direção de
de libertação, de restauração. E nós falando assim para o Senhor, me deixa em paz. Eu não quero passar por isso. O Senhor nos chamando para sair do lugar. O Senhor dizendo, eu vou te levar para uma nova história. Eu vou te levar para uma terra que é boa. Eu vou te dar um novo destino. Eu vou fazer coisas extraordinárias através de você. E nós, muitas vezes, com as nossas ações, nós viramos para o Senhor e falamos assim, deixe-me em paz. Eu prefiro ser escravo mesmo. Era isso que o povo dizia, ó. Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eu prefiro ficar no lugar que eu estou do que ter que passar por isso. Eu prefiro ficar aqui preso a essa estagnação, a essa vida de limitação, do que me expor dessa forma, do que passar essa vergonha. Às vezes, nós preferimos ficar no lugar que nós estamos de escravidão, a ouvir a voz do Senhor e lidar com as nossas emoções. O povo vira aterrorizados, eles viram para Moisés e falou, o que você está fazendo com a gente? Quando eles falavam com Moisés, não era com Moisés que eles brigavam. Às vezes a gente escolhe pessoas para brigar e nós estamos brigando achando que estamos brigando com uma pessoa, mas estamos brigando com o próprio Senhor. Porque o que aquela pessoa está fazendo está sendo direcionado por Deus. E quando eu vou brigar com aquela pessoa, eu não estou brigando com ela, eu estou discutindo e me opondo aos próprios planos de Deus. Ele se dirigiu a Moisés como se Moisés tivesse acordado um dia e tivesse tido a brilhante ideia de resgatá-los do Egito, quando na verdade ele estava muito bem lá com a sua família e Deus o chamou e o convocou para aquela missão. Então tudo o que Moisés fazia era dirigido pelo Senhor. Mas aí o que eles viravam para Moisés e falavam assim, o que você está fazendo? Você nos tirou, eu preferia ficar lá. Eu preferia viver a vida que eu estava antes. E muitas vezes é essa a resposta que nós damos para o Senhor. O Senhor nos movendo, o Senhor nos tirando do lugar, mas o fato da gente não entender a mudança de rota que o Senhor está fazendo, nós falamos assim, me deixa. Eu só quero ficar aqui. Quantas vezes você entrou no quarto e falou assim, me deixa em paz, eu não quero ser incomodada, eu não quero fazer o que o Senhor está mandando eu fazer, eu não quero, me deixa em paz. E o Senhor falando assim, eu quero te libertar, eu quero te levar para uma nova condição, eu quero mudar a sua história. E você falando assim, me deixa em paz. E era essa a resposta que o povo dizia, eu preferia ser escrava do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Moisés tinha uma paciência, né? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme. Eu vou parar nesse versículo. Eu não sei se o seu coração está agitado, mas eu quero liberar essa palavra ao seu coração nessa manhã. Não tenha medo. O Senhor vai fazer novos movimentos na sua vida. Talvez você olhe e fale, ele alargou, né? Ele prolongou o meu caminho. Parecia que por essa era mais fácil, mas o Senhor mudou toda a minha rota. Eu tô vendo a ameaça, tá perto de mim. Mas não fique aterrorizado, não fique preocupado. Não diga assim, eu prefiro ficar no lugar do que eu estou ao invés de sair, ao invés de dar passos. Não fale isso. Se o seu coração se inclina a ficar paralisado por medo do que está por vir, peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor te dar forças. Por isso que nós oramos, né, no começo, pedindo para o Senhor me dar forças. Eu não quero ficar. Fala pro Senhor assim, com toda a sua força. Fala, Senhor, eu não quero ficar neste lugar. Eu não quero ficar no lugar de paralisia. Eu não quero. Me ajuda. Me ajuda a abrir mão, Senhor, da minha reputação até mesmo. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com o que vão dizer de nós, que nós não ouvimos a voz de Deus. Senhor, se falarem, deixa falar. Senhor, se vir contra mim, deixa vir. Eu confio em Ti. Olha a palavra do Senhor para o povo.
E é para você também, não tenha medo. Fique firme e veja o livramento do Senhor. Às vezes você ouve aqui, ó, bem pertinho de você. Sabe, tá bem perto, a ameaça tá bem perto. Chega bem perto, mas você fala assim, eu vou ficar firme, eu vou continuar, eu não vou murmurar, eu não vou voltar para trás. O Senhor trará hoje o livramento, porque vocês nunca mais verão aquilo que o aflige. Tem inimigos que nós precisamos derrotar. Tem inimigos que nos assombram por tanto tempo que você precisa derrotar. Tem coisas que você precisa vencer, vai ficar até quando perseguido por isso? Tem que vencer. E aí, qual é a ordem do Senhor? Eu vou lutar por você. Então, somente se acalme. Não retroceda. Aceite o movimento do Senhor nessa nova etapa. Movimentar é tirar literalmente da zona de conforto. Vai ter movimentos que o Senhor vai fazer nas nossas vidas que literalmente vai mexer com as nossas estruturas. Mas é necessário para que essa transição aconteça. Então não se desespere. Não fique atemorizado ou aterrorizado, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Existem situações que nós não temos que nos defender, não temos que colocar as nossas mãos, só precisamos exercer a confiança. Ore por isso, ore pela sua vida, peça para o Senhor te manter firme, porque é comum as pessoas voltarem para trás. Nesse ponto que o Senhor, que nós estamos espiritualmente falando, é comum as pessoas voltarem para trás. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, porque o Senhor pelejará por nós. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito possa complementá-la ao seu coração. Aquilo que não foi possível eu falar por ser algo muito individual e particular, o Espírito Santo vai falar com você, vai complementar. Aquilo que eu não pude falar pela minha limitação humana, o Senhor vai complementar ao seu coração. E Ele vai te dar o que você precisa interiormente. Ele vai colocar as pecinhas emocionais, assim, sabe? No lugar. A sua mente vai se encaixar, as crenças limitantes serão dizimadas, destruídas. Nós vamos ressignificar a nossa jornada, olhando para a palavra. Como que se ressignifica, né, uma crença limitante? É substituindo aquela mentira pela verdade da palavra, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês e até amanhã às 7h01.